Reportagem: Desvendando os mistérios da quase-morte, entre a ciência e o além. A morte, inevitável e misteriosa, continua a ser um dos maiores enigmas da existência humana. Enquanto muitos de nós preferem evitar pensar sobre o assunto, a curiosidade persiste do que realmente acontece quando paramos de respirar para sempre. Em uma jornada para desvendar esse mistério, a ciência mergulha nas experiências de quase-morte, buscando entender não apenas o que ocorre com o corpo, mas também com a mente. Um estudo conduzido pela Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, que incluiu 3.192 participantes, explorou as experiências de quase-morte, tanto sem o uso de substâncias quanto com o uso de drogas psicodélicas. Surpreendentemente, 90% dos entrevistados relataram uma revelação sobre o sentido e propósito da vida, reduzindo o medo da morte e aumentando o bem-estar pessoal. Essa descoberta foi consistente em ambos os grupos, indicando que a experiência de quase-morte, por si só, pode proporcionar uma profunda reflexão espiritual. Além disso, 56% dos participantes que usaram drogas psicodélicas afirmaram ter encontrado algo que poderiam chamar de Deus, em comparação com 48% do grupo sem drogas. Curiosamente, aqueles que não usaram psicodélicos tiveram uma incidência maior de encontros com pessoas que já morreram. Ambos os grupos compartilharam a descoberta de significado pessoal, espiritual ou uma perspicácia psicológica após a experiência de quase-morte. Contrapondo essas conclusões otimistas, um estudo da Universidade de Liege, Bélgica, monitorou pacientes que passaram por experiências de quase-morte em unidades de terapia intensiva. Surpreendentemente, após 12 meses, não houve uma associação significativa entre essas experiências e a qualidade de vida dos pacientes, apesar dos relatos iniciais de bem-estar espiritual. A busca por respostas levou a um estudo notável publicado na revista científica PNAS, que analisou o cérebro de pacientes em estado de quase-morte. A atividade cerebral foi medida imediatamente antes e depois da morte, revelando um aumento de ondas gama em 2 dos 4 pacientes analisados. Essas ondas estão associadas a sonhos lúcidos e alucinações, sugerindo que uma experiência de quase-morte pode ser um produto da atividade cerebral terminal. Outro estudo realizado pela NYU Grossman School of Medicine entrevistou pessoas que experimentaram estados lúcidos durante momentos em que deveriam estar inconscientes. Esses participantes relataram picos de atividade em diversas ondas cerebrais, acompanhados pela sensação de separação do corpo físico, ausência de dor e reavaliação da vida. O médico britânico Sam Parnia, líder de um desses estudos, destacou que, durante eventos de reanimação, o cérebro libera seus freios naturais, permitindo o acesso a níveis mais profundos de consciência e memória. Enquanto o mistério da quase-morte continua a intrigar, os estudos recentes lançam luz sobre esse fenômeno. Documentários, como Vida Após a Morte da Netflix, ampliam a discussão, compartilhando histórias semelhantes às descobertas científicas. À medida que a ciência avança, a jornada para entender o que nos aguarda após a morte continua, trazendo otimismo e esperança para esse inevitável e complexo capítulo da existência humana. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!